Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2, agora 6 da noite e 44 minutos. E a gente começa essa edição falando sobre um dado preocupante. Mais da metade das famílias brasileiras declararam que estão endividadas e os especialistas alertam que essa situação pode piorar devido aos gastos em dezembro. Há 30 anos, Odaci se endividou e sujou o nome. Depois disso, aprendeu a só comprar o que realmente é necessário. Mas, mesmo assim, ele diz que quase sempre atrasa as contas porque o orçamento é apertado. Inclusive, nos próximos meses, ele já sabe que vai ficar com algumas contas sem pagar no dia do vencimento. O ganho é muito pouco. E tu tem uma conta na minha casa, tem água, tem luz, tem gás, tem alimento, tem medicação. E o que entra é pouco, não dá para isso não. E agora, no começo do ano, tem IPTU, tem IPVA. Também, aí fica aquela dificuldade, a gente tem que estar juntando de prata em prata, muitas vezes, para poder pagar. Às vezes consegue, às vezes não. Fica inadimplente. Mas nem só ele tá assim. Um dado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que 79% das famílias brasileiras estavam endividadas em outubro. Quase 30% desse total estavam com parcelas em atraso, o que pode aumentar ainda mais agora, no final de dezembro e início de janeiro, com tantas contas, tantos compromissos a pagar. A pesquisa da Confederação Nacional mostrou também que os valores das dívidas bateram um recorde histórico, isso pelo terceiro mês seguido. O número das famílias inadimplentes por mais de 90 dias subiu de 48,7% para 49%, o maior valor desde dezembro do ano passado. Mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é um dado preocupante. Agora, há uma diferença entre dívida e inadimplência. Dívida é quando você tem um compromisso para pagar. Por exemplo, você comprou um carro, você comprou um apartamento. Inadimplência é quando você deixa de pagar. Com o fim de um ano e o início do outro, as dívidas elas tendem a aumentar um pouco, porque há impostos para pagar ali no fim do ano e no início do outro, e também a questão das confraternizações. Mas e como será que o brasileiro realmente está se preparando para 2026? Emanuele antecipou a rematrícula da filha, conseguiu um bom desconto nas mensalidades e adiantou alguns pagamentos de janeiro. Então, eu já estou bem organizada nessa parte, porque tudo está bem alto esse ano. Vai ter os reajustes das taxas no ano que vem. Então, eu já estou adiantando os pagamentos, antecipando alguns pagamentos, para dar uma sobra e eu fazer uma utilização em outra coisa que eu desejo aí para janeiro. Como é que faz para equilibrar as contas agora, nesse período, entre final e início do ano? Bem, a gente tem que ter um equilíbrio, né, aí das emoções de final de ano, não se deixar levar, né, por tantas mídias e propagandas, porque a gente sabe que é um momento festivo, né, mas que ele passa, vem um janeiro aí que é apertado para todo mundo. E é justamente o que os especialistas indicam: comprar só se for necessário ou se tiver com dinheiro sobrando. Este economista explica como sair do endividamento e conseguir progredir. O que é que você deve fazer para evitar a inadimplência? É realmente não comprar aquilo que não seja necessário e aquilo que você não tem condição de pagar. Se atentar também ao limite do cartão de crédito, ali não é seu salário, porque você sabe que todo mês vai vir a fatura e você vai ter que ter recursos para poder arcar com o compromisso que você fez. Entre as dicas também estão: liste todas as dívidas, valores devidos, taxas de juros e prazos de pagamento. Crie um orçamento. Separe as despesas essenciais, gastos para desejos e lazer e também poupe para o futuro. Priorize, pague as dívidas com as maiores taxas de juros primeiro, como as do cartão de crédito e cheque especial, que são frequentemente os principais vilões do endividamento. Na renegociação, busque ajuda de programas oficiais. O governo federal e outras instituições promovem programas de renegociação. A plataforma Serasa Limpa Nome e o portal consumidor.gov.br são canais úteis para encontrar condições de negociação. Evite dívidas novas. Enquanto estiver no processo de quitação, evite assumir novos compromissos financeiros, especialmente de alto custo. Considere novas fontes de renda para acelerar o pagamento dessas dívidas. Assim é bem mais fácil entrar no ano novo com o astral lá em cima. Ou seja, 2026 está garantido, com o pé direito e sem dívidas. Sem dívidas, com certeza, e com os planos futuros aí bem elaborados.
Adolescente é vítima de bala perdida em Caruaru. Mulher é flagrada destruindo imagem de santo em presépio. Veja agora nos destaques do dia. A Polícia Civil realizou uma operação em Caruaru e deu cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão no bairro Centenário. Durante a ação foi realizada uma prisão pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Ainda foram apreendidos celulares, uma arma, munição e drogas. As investigações tiveram início em setembro deste ano, após denúncias sobre o tráfico de drogas no bairro Centenário. O envolvido será encaminhado para uma audiência de custódia. Permanece internado o adolescente de 13 anos que foi vítima de bala perdida em Caruaru na noite de ontem. O nome da vítima não foi divulgado. O caso aconteceu na Vila do Aeroporto. Um adulto que não teve o nome divulgado também ficou ferido após uma tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Civil, o homem que foi vítima da tentativa de homicídio estava na casa de uma vizinha quando foi surpreendido por 2 criminosos que efetuaram disparos na região das costas. Durante os disparos, o adolescente acabou sendo atingido. Ambos os feridos foram socorridos para unidades hospitalares de Caruaru. Ao G1, a polícia informou que o estado de saúde dos dois é estável. Segundo o delegado Eric Costa, da Divisão de Homicídios de Caruaru, a vítima da tentativa é um ex-presidiário e não sabe quem são os envolvidos e nem qual a provável motivação. O caso segue em investigação. Uma mulher foi presa em flagrante após destruir a imagem de um santo no presépio de Natal montado há apenas 2 dias na Praça da Bandeira, no centro de Igaraçu. O ato de vandalismo foi registrado por uma câmera de segurança do município. As imagens mostram o momento em que a mulher de 33 anos, que não teve o nome divulgado, está sentada na estrutura de ornamentação natalina, depois se levanta e empurra a escultura, que se quebra completamente ao cair no chão. Em nota, a corporação informou que a suspeita foi localizada pela equipe policial e encaminhada à delegacia para a realização dos procedimentos legais. A polícia de Lajedo está investigando um homicídio que aconteceu na cidade na manhã de hoje. A vítima foi um jovem de 23 anos identificado como Clebson Araújo Silva. Ele foi morto a tiros no bairro Bom Jesus. O corpo da vítima foi encontrado por moradores em um terreno baldio na manhã de hoje. O corpo de Clebson Araújo foi levado para o IML de Caruaru. A autoria do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil segue investigações. A Adagro ampliou até o dia 31 de dezembro deste ano o prazo para que produtores de todas as regiões do estado forneçam os dados dos rebanhos para fortalecer a defesa agropecuária em Pernambuco. Para realizar a atualização compulsória, o produtor deve comparecer ao escritório da Adagro mais próximo de sua propriedade ou acessar o site adagro.pe.gov.br. No próximo bloco, você vai ver uma reportagem mostrando que o comércio em Serra Talhada está otimista com a economia. De volta com a AB2, o ano de 2025 trouxe números positivos para a Serra Talhada, no sertão do estado. A cidade é um polo econômico de uma região que vem sentindo o crescimento em vários setores, entre eles os de serviços e também comércio, cenário que tem atraído novos negócios. Um município do sertão do estado que, ao longo dos anos, se tornou cidade-polo de uma região que abrange mais de 48 municípios de 3 estados, com uma população de cerca de 250 mil habitantes. Serra Talhada fica a 412 quilômetros de Recife. Tem uma extensão territorial de 2.980 quilômetros quadrados, que, segundo dados do último censo realizado pelo IBGE em 2022, abriga 92.228 habitantes, com um PIB per capita de quase R$20 mil. Conhecida por ser um polo comercial da região, a capital do Chachado faz divisa com os estados do Ceará e da Paraíba, uma localização que favorece um grande fluxo de moradores de cidades vizinhas e facilita a logística de distribuição da produção local. Um cenário que contribui para o impacto econômico e para o crescimento das empresas instaladas na cidade. Nós temos uma região muito privilegiada, a gente está no meio do estado, né, uma cidade que fica às margens da BR-232, né,
que vem num desenvolvimento contínuo, né, muito grande. E a gente tem um serviço muito grande. A gente hoje é polo médico, né, polo educacional, né, e vem aí com essa questão da indústria também chegando muito forte. A gente tem muito industrial na cidade e algumas indústrias querendo vir aqui para a Serra Talhada por conta dos benefícios também que o município está desenvolvendo como nosso distrito industrial. A gente tem mais de 40 cidades que vêm diariamente aqui para a Serra Talhada. E isso fortalece muito nossa economia, né, porque o pessoal vem aqui para justamente servir dos serviços e do comércio também. Ainda de acordo com o secretário, Serra Talhada tem uma população flutuante de 20 mil pessoas por semana, que não moram aqui, mas vêm em busca de diversos serviços. E com isso, acabam movimentando a economia da cidade, favorecendo indústrias, empresas e comércios que decidiram apostar e investir no potencial econômico da cidade. O desenvolvimento econômico de Serra Talhada não contribui apenas para o crescimento das empresas que já estão instaladas aqui. Ele também atrai os olhares de investidores de outros locais. Joselma mora na cidade de Flores, que fica a 40 quilômetros, mas viu com o sócio Vinícius, que é natural de Recife, uma oportunidade de entrar no mercado de saúde local, apostando na construção de uma clínica odontológica no centro empresarial do shopping da cidade. Quando nós realizamos um estudo local, um estudo de empreendedorismo mesmo na cidade, nós avistamos uma oportunidade de crescimento e expansão da nossa área, da odontologia muito grande. Serra Talhada é uma cidade que é polo regional, tanto economicamente falando, mas polo de saúde e polo educacional. Então, como nós somos professores também, nós resolvemos investir, além do atendimento clínico aos nossos pacientes, também em sala para cursos, minicursos voltados para a área. Já essa empresa de materiais elétricos tem sede em Caruaru. O gerente conta que a diretoria decidiu instalar uma unidade após uma análise de mercado. A gente, quando decide abrir uma unidade em algum lugar, a gente faz um estudo, e no Sertão superou as expectativas. A gente sabe que o Sertão ele é muito acolhedor, Então isso ajudou bastante, E como eu te falei, por já haver uma necessidade do mercado, isso foi fluindo naturalmente. Então a gente vem sim batendo metas, estamos crescendo bastante, E atingindo mais do que esperávamos já. A chegada de novos empreendimentos significa mais oportunidade de trabalho. Segundo dados do CAGED, de janeiro a outubro desse ano, foram geradas 749 novas vagas de emprego, um número 20% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. E dessas novas vagas, 72% vem do setor de serviços. A gente tem qualificado muito essa parte de serviço, como salão de beleza, lanchonetes, bares, restaurantes. A gente está com um festival gastronômico aí que vem todo ano, já estamos na 4ª edição. E isso vem fortalecer esse setor, que é um setor de serviço muito importante e tem empregado muita gente. Uma alta puxada também por pessoas que decidiram empreender. Segundo essa analista do Sebrae, atualmente existem cerca de 7.200 empresas ativas em Serra Talhada. Dessas, 6.900 são micro e pequenas empresas. Nós tivemos aí uma ascensão muito bacana em relação aos pequenos negócios, porque eles estão começando a contratar. Então, a ideia da abertura do negócio não é simplesmente o faturamento, vamos dizer assim, único, individual. É que eles sejam produtores de novos empregos, de novas oportunidades de renda para o município. Porque você tem empresas que conseguem produzir novas oportunidades para outras pessoas, a gente distribui a renda melhor, porque nós vamos ter mais pessoas dentro do município, dentro da regional, recebendo e gastando no comércio local. Então, isso tem um potencial muito, muito interessante. Uma cidade que respira o comércio e os negócios e que inspira, para quem decide apostar nela, grandes perspectivas de futuro. Serra Talhada é uma cidade que vem crescendo comparadamente a outras cidades em uma proporção muito maior. A gente está no meio, no sertão mesmo, assim falando, e o potencial de crescimento é muito grande. Tanto é que nós já temos engatilhada
outra sala no mesmo empreendimento, para que a gente possa ampliar tanto a parte de curso, a nossa sala de cursos, né, que é voltado para a área, quanto a nossa sala de atendimentos, podendo assim proporcionar mais oportunidade de emprego, mais serviço de qualidade na área de saúde e também educação de primeira linha, de primeira qualidade. Pois é, Serra Talhada que é esse hub de negócios ali, muito importante para toda a região, muitos municípios ao redor que também dependem e acabam ajudando, estimulando a economia e a geração de emprego, como a gente viu aí na reportagem de Karen Diniz, muito bacana, portanto. Agora a gente muda de assunto para informar que estamos na Semana de Mobilização Nacional para a doação de medula óssea. O objetivo é incentivar a população para esse tipo de doação. A supervisora-geral do EMOP, Rosângela Brito, falou sobre o assunto. Vamos ver. De 14 a 21, nacionalmente se celebra e convoca-se, né, sensibiliza também as pessoas para serem possíveis doadores de medula óssea. Inicialmente se faz um cadastro e esse cadastro pode até ser feito no momento em que a pessoa vem doar o sangue. No primeiro momento, após o cadastro, é coletado 5 ml de sangue que segue para exames e aí sim, depois de cadastrado no banco, que é o Redome, havendo a compatibilidade com algum paciente dentro daquela necessidade compatível com aquela amostra, o doador é novamente chamado para proceder com os demais exames e as demais exigências para a execução propriamente dita do transplante, no caso. Um gesto muito bonito, heróico, que salva vidas, né? E para os interessados em se cadastrar para fazer a doação de medula óssea, o EMOP Caruaru fica na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro Maurício de Nassau. O EMOP de Caruaru funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, sem pausa para o almoço. Lembrando que para fazer o cadastro, para ser doador de medula óssea, né, você precisa ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde, sem doenças infecciosas como hepatite, HIV ou então autoimunes, lúpus, né, artrite reumatoide e também sem histórico de câncer. E olha só, depois do intervalo você vai ver que foi aprovada uma lei que reforça a proibição do uso de cigarros eletrônicos em bares e restaurantes aqui de Pernambuco. Estamos de volta para mais um bloco do AB2, agora 7 da noite, 5 minutos. Chegou o momento da gente conferir como é que está a movimentação em Santa Cruz do Capibaribe, capital da moda. A gente vê imagens aqui ao vivo da PS 160 e a gente percebe essa movimentação sempre muito intensa. Santa Cruz do Capibaribe, que também é um município que tem uma importância econômica muito grande para toda a região, porque a gente sabe, é uma cidade que produz muita moda e que também tem centros de comercialização que fazem com que muitas pessoas venham para cá para movimentar a nossa economia, comprar essa produção e levar para outras partes do país, né? Aqui a gente percebe, inclusive, essa avenida que mais à frente ela dá acesso a esses centros de compras, como, por exemplo, o Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, e aí a gente percebe a movimentação desses veículos, agora nesse fim de ano, né? Hoje, a gente percebe que está bem movimentada a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, a capital da moda aqui no agreste pernambucano. Essa é a imagem de momento aqui dessa capital da moda. E olha só, amanhã é dia de realização da feira nas cidades que fazem parte do Polo de Confecções do Agreste. A expectativa é de um grande público, já que é a penúltima feira antes do Natal. Veja agora os horários de funcionamento da feira e também dos centros de compras aqui de nossa região. A Feira da Moda de Caruaru, por exemplo, amanhã é realizada das 9 da manhã até as 10 da noite. Na sexta-feira começa às 4 da manhã e segue até 1 da tarde. Em Santa Cruz do Capibaribe, o Moda Center funciona amanhã a partir do meio-dia e permanece até às 10 da noite. Na sexta-feira, reabre às 5 horas da manhã e encerra as atividades às 5 da tarde. A Feira do Jeans, em Toritama, começa amanhã a partir das 6 da manhã e segue durante todo o dia. Portanto, muita expectativa também para essa feira. Agora, nessa época de fim de ano, é alta temporada, né? Então, há muita expectativa de boas vendas aqui para a nossa região.
E olha só, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma lei que reforça a proibição do uso de cigarros eletrônicos em bares e restaurantes. Aqui no Brasil, desde 2009, a fabricação, venda, importação e distribuição de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas. Mesmo assim, não é difícil encontrar o produto à venda. Conhecido popularmente como vape, o uso é mais frequente entre jovens. Neste shopping, algumas pessoas disseram ser contra o uso do cigarro eletrônico em ambientes fechados, principalmente pela exposição à fumaça, que no caso do vape, trata-se de uma névoa causada pelo aquecimento de um líquido com nicotina e outras substâncias. É de extrema importância que exista uma regulamentação, da mesma forma que o cigarro convencional não pode ser utilizado em locais fechados, os eletrônicos também. Local público, no shopping aqui, como a gente está, acho que não deve ser permitido usar. Eu sou contra, inclusive quando eu estou em algum ambiente que eu vejo alguém fumando, seja principalmente esse eletrônico, que dizem que ele tem mais veneno, né, do que o cigarro normal. Qualquer seja o cigarro, eu não fico próximo de ninguém que fuma. A nova norma aprovada na Assembleia Legislativa altera a Lei Estadual 12.578 de 2004. A medida equipara o vape e o pod ao cigarro convencional e reforça a proibição do uso de cigarros eletrônicos em ambientes fechados, como bares, restaurantes e shoppings. O autor da lei é o deputado estadual e vice-presidente da Alep, Rodrigo Farias, do PSB. Houve um boom, indicados por pesquisa pós-pandemia, do uso desse tipo de cigarro. Cerca de 1 a cada 5 jovens, dados de pesquisa, confirmam que já usaram ou experimentaram esse cigarro, atingindo a saúde pública não só do fumante, mas também do fumante passivo, da pessoa que está perto de quem faz o uso do cigarro eletrônico. Uma lei que vai ser fiscalizada pelos órgãos competentes, pela Anvisa, pela Secretaria de Saúde, pelo PROCON. Este médico pneumologista explica que o cigarro eletrônico causa dependência de nicotina e aumenta o risco de problemas respiratórios. A gente já sabe que usuários, principalmente os jovens que usam cigarro eletrônico, eles têm mais crise de asma, eles têm mais sintomas respiratórios. E estão saindo estudos agora mostrando, relacionando o uso de cigarro eletrônico, inclusive com o aparecimento de infarto e de AVC. Todo cigarro eletrônico ele vai conter uns diluentes, principalmente formaldeído, etileno glicol, algumas substâncias que têm ação potencialmente lesiva ao sistema cardiovascular, ao sistema respiratório e que podem causar câncer também. É isso, amanhã nós vamos trazer aqui no programa CBN Caruaru as principais informações da nossa região na Rádio CBN, a rádio que toca notícia. Os entrevistados do nosso programa CBN Caruaru serão Robson Viana, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Toritama, e Pedro Moura, que é presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru. A gente vai falar sobre a expectativa para as feiras de nossa região e também eles vão fazer uma avaliação sobre como tem sido essa movimentação aqui até esse momento em que estamos nesse fim de ano. O programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na rádio que toca notícia. E assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Super abraço e até lá!